Quantas vezes você já encontrou dificuldades em preencher um formulário de um órgão público? Ou não conseguiu entender na primeira leitura o contrato do plano de saúde? E as instruções do imposto de renda? É possível ler todas elas sem nenhuma dúvida? Se você se identificou com alguma dessas situações, calma, você não é o único. Muitos textos cotidianos e de utilidade pública são confusos e contêm termos técnicos que a maioria dos cidadãos não consegue compreender. Além de prejudicar quem precisa do serviço, também impede a produtividade dele. Para resolver isso, usar a linguagem clara, fácil e simples em documentos e informações de interesse coletivo facilita a vida de todos nós. E essa é a proposta da jornalista Heloísa Fischer, autora do livro Clareza em Textos e Gov, uma questão de cidadania. Tema do Rio em Foco que começa agora. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a jornalista e empreendedora Heloísa Fischer. Quem nunca se deparou com velho burocratês ou juridiquês em documentos diversos, principalmente aqueles que são de interesse público? Não seria mais fácil para o cidadão que esses mesmos textos tivessem uma linguagem simples e clara, como essa que eu estou falando aqui agora, para me comunicar com você, telespectador? Para falar sobre as dificuldades que isso representa para a sociedade e o próprio poder público, a Heloísa lançou esse livro que fala sobre o movimento mundial pela linguagem clara. Heloísa, o que é linguagem clara? Linguagem clara é uma causa social, um movimento mundial pelo direito de entender as informações que são de interesse público, coletivo, que fazem parte do cotidiano da gente, e é também uma técnica de comunicação, práticas de comunicação que incluem escrita, design, para escrever textos e produzir documentos, né, porque não é só o texto, que sejam fáceis de entender na primeira leitura. Né? Você imagina assim, aquele sonho, como você falou no início do programa, né? Você pegar um documento, pegar um formulário, pegar um manual e conseguir ler na primeira leitura e já entender. Aí, se você quiser, você vai lá, volta, né? Mas o objetivo é você fazer uma comunicação escrita que seja tão clara que a pessoa que vai ler consegue identificar a informação que ela está procurando, entender aquela informação e, principalmente, usar, né? E usar a favor de si própria, porque muitas vezes, por a gente não entender essas informações, que estão, como você falou, nesse juridiquês, burocratês, governês também, né? Academiquês, né? Tem muitos jargões, né? Por você não compreender isso, muitas vezes o cidadão toma uma decisão desinformada, contrária a si próprio, né? E acaba atrapalhando também, por exemplo, o diagnóstico de doenças ou até o tratamento delas, se a gente estiver falando, por exemplo, de saúde. Com certeza, porque quando a gente fala assim de informações que são passadas, né, a linguagem clara, eu acho que ela se aplica a todos os textos que não são criativos. Vamos pensar assim, não é literatura, né, não é poesia, não é arte, né? Todos os textos informativos, né? Acho que também no texto jornalístico, linguagem clara é muito bom, mas eu acho que se aplica um pouco menos. Mas assim, os textos que orientam, que informam o cidadão, que instruem, todos eles se beneficiam da linguagem clara. Agora, esse é um movimento mundial e que no Brasil ainda é muito desconhecido, né? Como é que começou os seus estudos e pesquisas a respeito desse movimento e como também surgiu a ideia de fazer esse movimento acontecer também no Brasil? Pois é, assim, eu sempre fui uma cidadã, assim, questionadora, né? Eu nunca me conformei muito com essa coisa das placas, sabe? Muitas vezes você chega numa rodoviária, num ponto de ônibus, você não consegue entender, a informação até está lá, mas você não consegue entender muito bem, porque ela está mal estruturada. Então, assim, eu como cidadã sempre fui um pouco questionadora. E o que me despertou para a linguagem clara foi que aqui na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2016, um pouco antes dos Jogos Olímpicos, houve uma mudança nas linhas de ônibus da cidade. Eu moro na Zona Sul do Rio de Janeiro e as linhas da Zona Sul mudaram muito. E um dia eu cheguei no meu ponto de ônibus e tinha um cartaz avisando que as linhas tinham mudado e eu não entendi nada. Sabe? Eu fiquei lendo aquilo, li várias vezes, reli.
E foi um momento, porque eu trabalhei por muitos anos no setor de música clássica. E eu tinha acabado de encerrar o período da música clássica e estava meio que buscando um assunto, assim, né? Para me engajar, que fosse tão interessante quanto aquele. Eu servi 22 anos na música clássica, muito tempo. E aí eu estava, então, o que ocorreu naquele momento? Que eu já sempre fui uma cidadã, assim, mais questionadora. Eu me deparei com o problema na minha frente. E eu tinha, naquele momento, eu estava tirando o que a gente chama de período sabático, né? Que quando é a pessoa, sei lá, tira um tempo do seu trabalho para se repensar e tudo mais, eu estava naquele período. Então, eu estava muito aberta para situações. E reclamei muito, né, com meu marido, muito, cheguei em casa reclamando muito. E o meu marido, que é jornalista há muitos anos e acompanha esse movimento de linguagem no mundo, ele me falou, você já ouviu falar da campanha pelo inglês claro? Falei, não, nunca ouvi falar nisso. Eu falei, então, ó, já acompanhei esse negócio aí, vê, porque eu acho que isso vai te dar um alento. E foi assim que o movimento se descortinou para mim. Aí eu fui pesquisar, fui ler, aí eu, enfim, descobri que esse movimento pela linguagem clara, ele é mais conhecido internacionalmente pelo termo em inglês, que é plain language, né? Plain em inglês é simples, fácil. Plain language, linguagem clara. E aí eu descobri, eu falei, mas peraí, como é esse negócio é muito interessante, como assim, né? Aí comecei a ler sozinha, né, estudando e tudo mais. A internet ajudou muito, claro. E aí eu resolvi fazer uma especialização. Aí eu procurei uma especialização que eu fiz na PUC-Rio, que foi na área de cultura do consumo. E eu achei muito interessante porque é uma discussão que fala tanto de consumidor, é um território de consumidor como de cidadão. Né? Porque a sociedade de consumo, ela impacta na vida da gente como um todo, inclusive na nossa vida como cidadão. E aí eu propus que o meu trabalho de especialização fosse o Movimento Mundial pela Linguagem Clara. Inicialmente, eu pensei em trabalhar com o sistema financeiro, com a linguagem de contratação de crédito, mas depois eu achei que seria mais interessante abordar primeiro a questão do governo eletrônico. E por quê, né? Por que governo eletrônico? A gente está falando aí de transparência também, que é um tema muito importante, né? Para você falar claro e não ter essa coisa comum que é, já botei informação lá, você que não viu, você que não entendeu. Pois é, você tocou num ponto fundamental, né? Que é a informação de transparência pública. Porque a gente tem um movimento no mundo inteiro, aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que primeiro aderiu à parceria de governo aberto internacional, tem a Lei do Acesso à Informação, né, que é de 2011 e entrou em vigor em 2012. E a minha tese é que não adianta a informação estar acessível se não der para entender. Né? Porque muitas vezes as informações que são apresentadas, seja na transparência ativa, seja na transparência passiva, né? A transparência passiva é quando o órgão coloca a informação disponível na internet sem ninguém perguntar, tá lá, né? E a transparência ativa, né, é quando o cidadão solicita e o órgão entrega, né? Então, nos dois aspectos da transparência, se a informação está escrita de uma maneira que o cidadão não entende, seja que ela já está lá no site, ou você recebe quando você pede, faz o pedido, não adianta nada. Então, a minha tese é que a informação só está acessível se ela der para entender. E aí é um longo caminho para a gente fazer isso. Eu vou continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas.